Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui, seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje é um programa muito, mas muito, muito especial, porque eu tô com uma das pessoas, tá, mais importante no cenário financeiro brasileiro, quiçá internacional. É um cara que ele tá à frente do seu tempo. Então, se eu fosse você, se eu fosse, olha, esperto, eu já pegaria um bloquinho de notas, já senta, puxa teu cafezinho, puxa ali um chazinho, cara, porque hoje vai ser lapada de cima a baixo, irmão. Que ou você aprende de uma vez com as tuas finanças, ou, cara, você está fadado a falir. É essa a real, mano. Não vou ficar passando a mão, né, Guto? Chega de passar a mãozinha na cabeça e não sei. Cara, você vai quebrar, irmão. Se você não assistir esse episódio, você vai quebrar. É ou não é? Ô, Thiago, com certeza, porque é o seguinte, o nosso amigo aqui trabalha com uma ferramenta que assim, ó, só vai dando madeirada. Sabe aquela ferramenta que bate na madeira? Como é que é o nome daquela ferramenta que bate na madeira? Fala pra mim, Thiago, fala. Cara, eu nem sei que ferramenta que é A esse, cara. ferramenta que bate na madeira, que corta a madeira, qual é a ferramenta que vai cortando a madeira assim, ó? Na mão, que tu pega na mão assim, ó. Só machadada. Machadada. Que coisa. É, cara. Cara, hoje vai ser só machadada, cara. Vai ser só lenha na cabeça, porque eu tô com o maior especialista, cara, de gestão, de consultoria. Ele, cara, ele faz aquela galera assim, ó, que tá literalmente na M, cara, faturar milhões. Ter assim, ó, uma renda, uma rentabilidade, cara, milionária. Então é o maior consultor de gestão financeira do Brasil e do mundo vivo para te dar isso totalmente gratuito. Sabe quem fala? Ah, Renato Machado, Machadada, esse é o Aê. cara. Irmão, cara, que satisfação te ver novamente. Isso aí, Desde o episódio 8 que a gente não se vê, isso aí. né? Então já estamos nos 100 e poucos blocos aqui e você nos dá essa oportunidade de falar mais sobre finanças, ser mais técnico, porque naquela. Ô, Guto, a gente tem que ser bem sincero, né, cara? Naquela época a gente tava bem novinho, né? A gente não tava nem sabendo o que tava fazendo, a gente só chamava as pessoas, cara, nem sabia, né, Guto? Cara, eram assim, ó, era 2 dígitos, né? Era 2 dígitos, agora somos 3 dígitos. O do Renato era um dígito só, era o número 8, cara. Era um. Número. Pode ser 08, então tudo 08, bem, pô, 0 do zero, zero. Mas estamos abrindo. Cara, mas, cara. No 5-1, cara, pô, é algum aprendizado que a gente tem nas fotos, né, Exato. Thiago? É um sinal que a gente talvez esteja no caminho certo. Renato Machado, cara, muito obrigado pela tua presença aqui. Tu és um amigo, tu és um mentor, tu és um presente de Deus na nossa vida. É o cara, sabe aquele cara que eu falo pra você que me ajudou no momento que eu tava aí? Eu sempre faço esse relato, eu sempre falo isso. Que eu tava lá com dívida de 60, 70 mil reais, sei lá quanto que eu tava, e que alguém me tirou e que me ajudou, que pegou pela mão. É esse cara aqui, ó. Câmera close aqui, ó. Câmera close. Esse é o cara, Renatão. Seja bem-vindo, irmão. Valeu, obrigado. Mais uma vez aí, uma honra, né? É muito gratificante a gente poder estar aqui novamente para aprimorar ainda mais, né? Falar um pouco com mais foco, com mais detalhes do que a gente pode, onde que a gente pode chegar, conhecendo melhor as finanças, conhecendo melhor os nossos resultados, vendo. Então acho que a conversa hoje vai ser bem Vai. abrangente. Mas pegando vamos tentar pegar um gancho daquele nosso último encontro, né? Do que a gente talvez tenha falado lá, até para a gente poder entender. A gente falou muito sobre custos fixos, etc. O que de lá para cá mudou numa gestão financeira? Praticamente nada. Hoje eu diria que a gente tem mais ferramentas, né? Inteligência artificial, faz um ano, mais do que um ano que a gente conversou, Faz. né? Em torno de um ano, talvez. A IA, ela pode ajudar nisso, né? Não é a salvação, né? Porque a pessoa que coordena o dinheiro ainda continua sendo uma pessoa, né? Uhum. Então a IA não toma decisão pela gente ainda, né? Ainda. Mas pouca coisa mudou, né? Hoje a gente tem um movimento de mais pessoas buscando educação financeira, isso é bom, né? Mais empresas, tem uma vertente para esse lado, mas ainda depende muito das pessoas tomarem as decisões, né? Então hoje a gente tem um endividamento muito alto no Brasil, no mundo, né? No geral, e de certa forma pouca coisa mudou, depende das pessoas ainda se movimentarem para ter uma melhor gestão financeira.
mas os erros ainda continuam, né? Com certeza. Tipo, se você que assistiu lá o episódio 8, que tá aqui com a gente e conseguiu colocar em prática, parabéns, você é um fotógrafo de sucesso. Eu não sei qual câmera que eu tenho que olhar, mas é para qualquer uma aqui, ó. Hum. Parabéns, você é um fotógrafo de sucesso. Agora, se você ainda não colocou em prática, cara, vale a pena ver vale a pena você ver aquele episódio número 8, que é complementar a esse daqui, que a gente vai se aprofundar, mas os erros ainda continuam surgindo. E qual que é o erro mais comum? Vamos tentar focar no fotógrafo, porque tu já me conhece, tu me mentorou, e isso que é uma coisa também que a gente vai falar depois sobre, cara, a mentoria, o quanto que isso é válido, o quanto que isso é importante, o quanto que isso muda a vida das pessoas, mudou minha vida, mudou meu raciocínio, né, e saber lidar com a grana. Mas quais são, pra gente começar, quais são os erros mais comuns que os fotógrafos começam, que erram até, assim, nem sabe que estão errando? Sim. A meu ponto de vista, hoje um dos principais erros que são cometidos, vamos dizer assim, pelo fotógrafo, é, primeiro, misturar as despesas, não enxergar o negócio como uma empresa, não enxergar a fotografia como um negócio, Uhum. colocar assim, não enxergar o negócio como uma empresa, né? Porque quando eu passo a ter uma empresa, eu tenho que gerir, né? Se eu sou uma pessoa física, se eu sou, não enxergo dessa forma, eu não preciso gerir. Não fica subentendido que eu preciso gerir, Uhum. né? Mas se eu enxergo como um negócio, eu obrigatoriamente vou precisar fazer alguma gestão, seja de caixa, seja de entender sobre sobre o meu dinheiro e o dinheiro, Sim. consequentemente, da empresa, Uhum. né? Então, essa mistura entre pessoa jurídica parece até uma coisa clichê, né? Que Uhum. se ouve muito, Uhum. mas essa mistura ela é muito maléfica para a pessoa barra negócio, Uhum. né? Eu percebo que quando você não tem um mínimo de, pelo menos, cara, abrir uma conta jurídica, PJ, para tu receber e ter lá o dinheiro da empresa. Ter uma conta pessoa física, né? Tudo bem que a gente tá talvez falando com MEI, Hum. né? Que às vezes não tem nenhuma conta PJ, tá? Acaba misturando um pouco das coisas, etc. Ou às vezes nem MEI tem, né? Cara, pelo menos abram uma conta separada para tentar dividir, né? Pelo menos no meu começo foi assim. Cara, eu tinha lá o Banco do Brasil, eu não sei se a gente vai poder falar os nomes, mas tudo bem, agora já foi, por ser um banco físico, Uhum. né? Porque, vai que precisa de um banco, Tem né? agência, consegue. Tem agência, consegue lá Serve melhor o cliente, talvez. de uma certa forma. E depois, cara, comecei no Nubank, né? Depois eu abri uma no Banco Inter, aí abri lá no C6 Bank, aí do C6 Bank tinha uma conta lá que era para filhos, que foi bem na época da Helena, né? Que tu tava lá bem, o Renato acompanhou todo o processo, a gente vai fazer. Hoje esse episódio ele é bombástico, ele é revelador, porque a gente vai revelar algo que ninguém sabe, nem eu lembrava, tá? Mas a gente vai. Guarda essa informação, Guto, pra me lembrar, tá? A revelação do episódio. E aí, nesse momento, eu pensei assim, pô, cara, eu vou abrir uma conta pra Helena e vou começar agora a fazer essas aplicações. Cara, qual que é o primeiro passo pra gente começar a fazer uma reserva? Porque eu acho que eu vejo muito o pessoal não ter esse controle financeiro, não saber Consequentemente, misturar não essas tem uma contas, reserva. como tu Uhum. falou. Obviamente que não tem uma reserva, porque qualquer 500 pila que sobre Ou que entre, vamos dizer ou assim, né? que entra, cara, eu já vou comprar uma lente. Eu já vou, pô, beleza, 500 pila aqui, eu vou dar pra parcelar em 10 vezes de 500, a primeira parcela eu já garanti. Mano, eu já passei por isso, e Sim. tu me deu várias voadeiras, assim, cara, né, com o bom bem da palavra, pra eu realmente lidar com isso. Mas como que eu posso fazer minha primeira reserva? Primeiro, entender muito bem o custo que tu vai ter para fazer esse serviço, né? Uhum, Para esse serviço ser executado, qual o custo, né, uhum, que está envolvido, seja em deslocamento, seja material, seja auxiliar, independente, mas uhum, conhecer muito bem e saber precificar o teu serviço. uhum, Porque se eu precifico já errado, não olhando para esses custos, é garantido que eu não vou ter uma sobra, uhum, porque eu já precifiquei errado, comecei já errado. Então, o primeiro passo para conseguir, no futuro muito próximo, fazer uma reserva é precificar, começa pela precificação, uhum, né? Partindo do pressuposto que eu já tenho todo o equipamento, ou eu preciso só ir lá clicar, vamos simplificar assim, uhum, qual o custo que eu vou ter a mais? Então, assim, cobrei lá R$ 500, esses R$ 500 é lucro? Não, né? Evidentemente não. Eu tenho, às vezes, um aluguel do estúdio, eu tenho uma parcela de uma câmera, né? Tem N coisas ali. Então,
eu tenho que descobrir qual o percentual do meu serviço que eu vendi, eu já estou empatado. Então, se for, por exemplo, que R$ 100 desses 500 eu já tenho que reservar, eu tenho que separar para meu custo fixo, só sobrou 400 para daí eu pagar auxiliar, para eu pagar os custos que estão envolvidos ali. Então, eu diria que para simplificar, o primeiro passo é a precificação. Precificar correto. o Eu, serviço. eu acho que isso é como é que eu vou falar assim? É um karma, sei lá, um negócio ruim, cara, que os fotógrafos, eles acham que precisa ter agenda cheia, tem que cobrar barato para poder todo dia estar trabalhando. Sim. Cara, eu tiro muito exemplo que, enfim, não tá ninguém nadando aqui em maré de muito dinheiro. Cara, o nosso trabalho, ele é sazonal porque tem momentos da época do ano ok, cara, agora eu se consagro e vou ficar milionário. Sim. Mas também tem época que tu já tá querendo vender equipamento para pagar cartão de Para isso que crédito. serve a reserva. E, Inclusive, né? Cara, Sazonalidade. e várias vezes eu sempre lembrei do Renato falar sobre, é, 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 cara, guarda, né? E até um livro que tu me deu, que foi o livro que me marcou a minha vida e sempre que eu posto nas minhas palestras aí, eu tento compartilhar esse livro, doar esse livro, porque, cara, mudou a minha visão, que é Um Homem Mais Rico da Babilônia. Sim, O lance de guardar os 10%, né? sim. Existe um cálculo que seja ideal, um número que seja ideal, na tua opinião, de tipo, tem que guardar 10%, tem que guardar 20%, tem que guardar 30%. E do que eu guardo? Eu guardo do que eu ganho agora ou eu guardo no montante lá no final? Vamos lá, depende. Esse exemplo, né, de 10% era uma forma de eu olhar para um futuro e contar com aquele recurso. Era uma reserva extra, eu diria, né? Quando eu estou gerenciando minha empresa, poxa, eu preciso ter um fundo de caixa ali. Poxa, apareceu uma oportunidade para fazer uma compra, de onde que eu vou tirar? Vou matar o meu caixa do mês, da venda do mês? Não, eu posso ter essa reserva para isso, vai servir para N coisas. Seja para sazonalidade, como tu bem colocou, seja para oportunidades, seja para te resguardar. Poxa, vou precisar ir para uma outra sala, tem que fazer uma mudança. Coisas inesperadas. Essa reserva inicial. Eu diria que a gente teria que tirar ela de todo o recurso que entrasse. Eu deveria saber muito bem quanto que eu vou reservar para isso, né? Vai ter épocas, como falou, poxa, eu tô com uma venda em ascensão, então eu vou reservar um pouquinho menos porque o recurso que está entrando é maior. Então no final eu vou somar uma quantidade importante ali para aquela reserva. Mas não, então a resposta é que não tem um percentual. A gente definiu naquela época 10%. Sim, Fez sim. sentido Naquele momento. naquele momento. Mas tem empresas, pessoas que deixam todo o dinheiro no caixa, por exemplo. Né? Então resguardam 100% do que entra, que só reinvestem na empresa. Tem N momentos de empresa. Então, seja para adquirir material, seja para segurança, né? Fora a parte o lucro, né? Porque o lucro do fotógrafo, o lucro da empresa de fotografia, geralmente ele é transferido quase que integralmente pro fotógrafo, que é o dono da empresa ali, né? Sim. Nesse ramo, nesse negócio. Então, de certa forma, se eu não reservo, eu às vezes tenho uma despesa lá na pessoa física, uma despesa a mais naquele mês, alguma problemática, Sim. e a empresa que paga a conta, né? Eu vou lá e dreno o caixa da empresa, e aí ela depende de uma nova venda para pagar a câmera. Ela depende de coisas novas acontecerem. Então a gente fica à mercê de um movimento que ainda vai acontecer. Exato. Né? E também ao que pode não acontecer. Pode não acontecer. Que é, tipo, não ter trabalho. Não aparecer. A gente até tava falando com, pô, que sabe, remarcou. não pagou, inverno, remarcou, teve, sei lá, uma doença, acontece. um problema. Cara, eu já tive algumas situações de que a gente conta geralmente com ovo ali na galinha, né? E aí eu comecei a aprender, cara, que aquilo que tu, né, sempre trouxe, cara, ter essa reserva, se preocupar com isso, nem que tu comece com um pouco, Sim. cara, em algum momento a baixa ela pode surgir, o imprevisto pode acontecer. Claro, hoje uma das estratégias que eu até faço questão de compartilhar, que veio por intermédio, não pela tua orientação, faz assim, mas é que eu aprendi que o processo ele deve ser assim, do ato, né, do hábito que a gente tem que ter, foi, cara, eu pagava um plano de saúde para minha família
Claro, gente, isso não é uma recomendação financeira, já diz lá o Charles Wicks, o Augusto Bax e tal, isso não é uma recomendação. Eu tinha lá o plano de saúde, tararara, aquela segurança, né, de plano de saúde, meu Deus, já vão me atender e tal, não sei do que, etc. Cara, o que aconteceu? A minha filha ficou doente, levei ela num particular, né, no plano de saúde, aí falaram que era uma coisa. De lá, a gente levou a gente não melhorou, aí a gente levou para um especialista, aí paguei por fora no particular, não resolveu, e aí o doutor, né, que é o doutor Fernando, que cuida da Helena desde o nascimento, falou assim, ó, vai no infantil. Cara, daí a gente foi no infantil, e o infantil resolveu de primeira. Claro, não tô dizendo aqui que, o Que é infantil... ruim, que é bom. Entendeu, né? Mas, tipo assim, o que eu pensei? Disse, cara, peraí, se eu tô pagando mais de R$ 1.000 aqui por mês, eu e a Ruby, a gente quase não utiliza a questão de saúde ali, tipo, sei lá, tudo bem que se surgir uma emergência, a gente Tá ainda tem o resguardado SUS. de alguma forma. E a gente tá resguardado de uma coisa, mas de qualquer forma a gente pensa assim, cara, ainda tem o SUS, porque, cara, o SUS resolveu. E aí, cara, um dia eu fiquei doente e eu tive que usar o SUS, porque eu tinha cancelado porque eu fiquei pensando assim, cara, eu tô pagando R$ 1.000 pra não resolver minha vida. E aí eu tô pagando R$ 1.000 pra chegar e ficar numa fila. Serventia, Cara, mano, esse mil, né? exato, o que eu vou fazer? Cara, eu vou pegar esse 1.000 e eu vou colocar numa aplicação que seja um CDB ou seja um LCI, alguma coisa que seja de uma liquidez diária, pra, cara, pelo menos esse dinheiro ficar rendendo. Mano, em 10 meses, são R$ 10.000. Porque, cara, todo mês eu tô lá colocando milão. Sim. Só que no milão, no final do ano, cara, daqui a pouco eu tô ganhando quase R$ 100 por mês. Sim. E aí, cara, daqui a pouco isso se torna... Aí, cara, o dia que eu precisar de Vai uma lá e questão de saúde, eu utiliza vou lá se e quiser. pego. Porque é daquilo ali, né, cara? E assim, Thiago, tem uma coisa também que é importante, né? A gente fala geralmente do dinheiro que já existe, né? Uhum. Mas a gente não tá olhando pro dinheiro que ainda não existe, que é o crédito. Então, assim, numa necessidade, uma das coisas que a gente fez lá no início foi elaborar de alguma forma um plano Uhum. que você também tivesse acesso a crédito. Então, assim, hoje, até inclusive hoje tem um livro que crédito vale mais do que dinheiro. Sim. Porque, por exemplo, hoje, se tu tiver uma eventualidade com a tua família, tu vai lá e passa no cartão e aí tu resolve depois, né? Sim. Mas tu resolve, né? Uhum. Perdão, resolve Sim, a parte financeira momentânea- depois. Exato. Resolve o problema, mas o financeiro tu joga pra Se frente. precisar, você tendo crédito, tendo uma empresa saudável, pessoa física saudável, né? Pessoa física que eu digo como um negócio, né? Sim. O CPF saudável, você vai lá, se precisar, pega um empréstimo e resolve o problema, né? Exato. Então, o crédito ele também é importante, também é uma ferramenta que a empresa tem, seja para adquirir, mas também resolve o problema pessoal, Sim. né? Tem essa possibilidade. Uma das coisas iniciais que a gente fez foi... Muito, cara. Lembra, né? Muito, porque tu lembra que eu tava, eu tinha o score lá eu tinha R$ 200 de limite e eu tinha um score de 290 e pouco, cara, que tava no vermelho. Que aí depois eu fui entender que esse negócio de score aí dos pontos e tal. Eu disse, mano, o que que eu vou fazer? Cara, se eu ficar ruim, eu não vou ter nem crédito. Eu tava tão ruim na praça, Tem um irmão, cheque. que, cara, Aí o que acontece, cara? Começou toda essa jornada de entender o fluxo do trabalho e a importância de ter uma gestão financeira, uma tabela financeira. Até por sinal, a gente tem lá na nossa comunidade, né, uma aula que foi uma aula que não é do Renato, a gente ainda vai fazer uma collab aqui, um crossover com o Renato, mais técnico, mas eu peguei talvez as minhas experiências com aquela tabela financeira que eu tinha, que tu me ajudou a gente a adaptar e criar e entender aquele fluxo, que está disponibilizado lá na nossa comunidade, que me fez entender, cara, o caminho do dinheiro. O que eu tenho que fazer e as previsões para o futuro. Porque tu não precisa ser uma mãe de Ná. Sim. Mas se tu colocar pelo menos os números, tu vai começar a entender. E aí, cara, eu disse, mano, eu não tenho nem crédito para comprar um parcelado, cara. R$ 200, que moral que eu tenho? Moral nenhuma. Só que nessa construção, daí fica um compartilhar aqui, cara, e eu não tenho problema nenhum de falar de números, porque isso não me engrandece, nem me deixa melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, eu tenho que até cuidar, né? Porque são números às vezes até expressivos para uma realidade que não é minha. De, cara, ter essa construção, pagar as contas em dia, não deixar as contas atrasarem, ver as suas prioridades, né? E o Renato falou, cara, paga o que é juros primeiro, que tem o juros mais alto, alto. vai eliminando isso daí por etapas. E depois, cara, vai cavando, vai indo atrás, vai economizando, vai puxando aqui, segurando ali. Cara, o que acontece? Aí um cartão liberou 500, Foi crescendo. o outro cartão liberou 1.000,
Aí daqui a pouco aquele cartão que nunca tinha crédito nenhum Olhou, te opa, deu 10 mil do nada, da noite pro dia. Sim. E aí até tu chegar num cartão de 40 e poucos mil reais. Cara, o que que eu vou fazer com 40 e poucos? Se fosse ser uma segurança, né? eu antes Também. do Renato, irmão, eu já Bom. teria comprado um carro, já teria dado assim de entrada. Não, aqui, ó. Pega isso aqui de entrada, passa no cartão. Mano, eu ia fazer a maior Amanhã a gente vê. porrada da minha vida, entendeu? É. Graças a Deus, por conta da mentoria do Renato, me fez entender. Mas, assim como eu tenho dificuldade, e a grande maioria dos fotógrafos, pode até dizer, quem sabe, todos os fotógrafos, mas tem uns fotógrafos financeiros aí, tudo bem. Mas a grande maioria, cara, não sabe tirar um salário. Como que eu posso definir um salário? Qual é a primícia? Qual é a base? Não sei se tem alguma combinação binária, tem que usar Bhaskara ou enfim, alguma coisa, para a gente ter uma noção de quanto que eu tenho que definir de salário para o meu trabalho. Eu diria que essa pergunta ela é sempre complexa, né? Chame-se de prolabore, de retirada de lucro, Uhum. de salário do dono, né? Do sócio, do Uhum. fotógrafo, enfim. Uhum. Eu diria que a gente tem que... a pessoa que bota a cara na rua, né? Uhum. Para vender, né? Uhum. O fotógrafo vai lá clicar, que é o dono do negócio, ele tem que poder pagar as contas. Bom, sim. Então o salário dele deve ser do tamanho da despesa, Uhum. né? Porque a empresa, se ele vive só dessa empresa, essa empresa tem que suprir a vida dele, né? Não talvez da família, porque às vezes o companheiro, a companheira tem uma ocupação também, Uhum. e as rendas se somam, mas ele tem que ter essa possibilidade de pagar as próprias contas Uhum. da pessoa física. Sim. Então, eu diria que não tem como eu falar assim, olha, Thiago, o salário do fotógrafo tem que ser 2.000, entendeu? Provavelmente vai estar fora da realidade de 99% das pessoas, mas também talvez não possa ser 10.000 para 99% das pessoas. Então, tem que ter muita coerência em formatar esse número para dizer assim, ó, meu salário, como exemplo, meu salário vai ser 5.000 todo mês, faça Uhum. chuva, faça sol. E a empresa, por meio da pessoa física que está ali, vai fazer aquela venda acontecer para que esse salário seja possível esse salário existir, Uhum. né? É porque não é fácil, cara. Imagina, de repente tu fecha um trabalho de 5 conto. Aí daqui a pouco tu fecha um trabalho de 2 mil. Aí tu tem mais aquele de 500, aquele de 300. Na cabeça do fotógrafo, ele É tá tudo recebendo dele. salário. Uhum. Ele tá recebendo, não, pô, cara, agora eu tô faturando, irmão. Aí quando ele começa a somar tudo, pô, já faturei 20 mil reais. Mas aí, como tirar o salário, né? Como fazer essa retirada para pagar pelo menos os custos de vida e coisa do tipo, né? E assim, eu digo que também precisa ter muita instrução. A gente Uhum. tem que, no geral, se instruir quanto ao dinheiro. Por exemplo, tem um livro que também é um livro sobre finanças, se eu não me engano é um dos mais vendidos no mundo, que é Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro, ele traz um pouco essa mentalidade que eu tenho que, de certa forma, conseguir mensurar isso. E quando eu tenho um aumento da minha renda, meu estilo de vida não pode imediatamente passar a ser diferente, Uhum. né? Se eu vivo hoje, esse mês, com 5.000, o que que mudou? Agora eu estou faturando muito mais, o que que mudou no próximo mês que agora eu tenho que gastar 10.000, Uhum. né? Uhum. Claro, é muito difícil falar sobre dinheiro em si, Sim, sim, né? sim. Por isso que tu Mas, estás aqui, por isso que tu estás aqui, para nos ajudar. e cada caso é um caso. Até Uhum. assim, em relação à própria mentoria, a gente pega pela mão Sim. e desenha, né, para aquela pessoa, para aquela empresa, Uhum. é tudo personalizado, não tem um copia e cola. Não tem Não. como eu falar assim, Thiago, o teu salário é 5.000, não pode ser mais do que isso. E tem muita gente que fala, né, Uhum. que o salário de N profissões tem que ser um percentual do que a empresa fatura. Uhum. Tem isso, né? Tem muitos gurus aí que falam isso, então se tu gasta mais do que tanto, tua empresa fatura pouco ou tu tá tirando demais. Uhum. Então, perdão, tirando pouco, né? Uhum. Então, é algo super desenhado que tem que existir. Eu Entendeu? tento sempre ver, assim, o meu custo de vida, né, saber o quanto que eu tô gastando tanto do custo fixo quanto do variável, pelo menos tentar tirar uma não média, mas uma previsão de tipo, cara, poxa, de fixo, sei lá, eu gasto 1.000 reais, mas de variável eu gasto 2.000 porque às vezes pode ser 1.000, às vezes pode ser 2.000, então eu tenho pelo menos ali 3.000. Cara, se pelo menos eu faço 10.000 que sobre 7, cara,
não é que aquilo ali é o meu salário. Uhum. Eu não posso, talvez, definir meu salário como uma sobra. Eu acho Sim. que a gente tem que Tem que se pagar primeiro, né? tem que se pagar primeiro. Exatamente. Que é o que o livro fala, é o que tu É. sempre me falou, cara, tu tem que se pagar primeiro. Eu acho que tu ter uma conta saudável, e não é porque tu tem crédito hoje na praça, e é uma coisa que, cara, não adianta. Toda vez que eu vou fazer uma compra, Guto, eu vou fazer um negócio no cartão de crédito, vou comprar alguma coisa, cara, e o Renato, ele aparece assim, do nada na minha frente, assim, Fantasminha, fantasminha. Cara, ele só fica assim, tipo, olhando pra mim. E eu fico pensando assim, cara, tu já teve alguma experiência assim, alguma assombração aparecer pra ti? Cara, Porque pra mim, cara, já nunca, aconteceu. nunca aconteceu, mas eu tô curioso agora pra saber. Porque sabe o que acontece? Ele fala assim, cara, não é porque tu tens 5.000 reais de limite de cartão de crédito tá que tu todo tem que gasto. ter os 5.000 reais que tu vai poder gastar. Só que tu tens os 5.000 reais pra pagar no mês que vem? Aí eu digo, não tem. Tu tem o limite de crédito total guardado em algum lugar, porque o crédito é a maior ilusão. É algo que tu não, que assim, que tipo, te dão algo porque, É uma tu ferramenta, pagou na as verdade, é uma contas. ferramenta. Exato, tudo bem, que a gente falou ainda há pouco sobre a questão de uma emergência, de uma série de coisas, ok. Que é algo atípico, não pode ser usual todo mês, né? Exato, cara. Mas existe algum método, existe alguma ferramenta que me ajude, pelo menos, a ver melhor o meu dinheiro, entender melhor os processos, dar algumas prioridades? Porque eu já quero falar da mentoria logo em seguida, mas para aquela pessoa que talvez hoje precisa de um recurso mais rápido, no sentido assim, mais barato, mais acessível, para ele pelo menos começar. Por onde ele precisa começar? Ou que método ele pode aplicar? Tem que lembrar que o cartão de crédito, ele não é uma renda, né? Ele é um dinheiro que tu ainda vai ter que pagar, futuro, né? Uhum. Seja parcelado ou daqui 30 dias só, ele à vista, né? Numa vez só. Então eu não posso pensar que se eu recebo 5 e tenho 5 de limite, meu salário é 10, né? Que acontece, né? Na maioria dos lares brasileiros, né? Sim. Diga-se de passagem. Então, se eu sou conservador, eu particularmente penso que eu não posso fazer uma conta para pagar mais do que o dinheiro que eu já tenho para pagar essa conta. Por quê? Se eu pensar dessa forma, eu não preciso esperar uma venda nova acontecer para pagar no mês que vem. Então, assim, eu uso o cartão de crédito como uma ferramenta, seja para não me descapitalizar, ainda ter o recurso financeiro como uma segurança, pode ser uma ferramenta, mas o conservadorismo, ele é algo positivo nesse caso. Porque se eu for muito ousado, eu falo assim, não tenho um centavo no bolso, quero sair no final de semana, vou lá, queimo o cartão, e aí mês que vem eu penso em como que eu vou pagar. Isso é ousado. Sim. Então, a partir do momento que eu faço isso com frequência, ou isso é cotidiano, aí não tô usando a ferramenta para resolver algum problema. Tô Curtindo a vida. Tô jogando pra frente, né? Lá na frente eu reparcelo, aí eu faço, enfim, Uhum. né? Queimo o dinheiro. Então, dá pra olhar sempre pro conservadorismo, mas, poxa, eu preciso comprar um equipamento, apareceu aqui, é imperdível, aí eu uso como ferramenta, né? Sim. E aí depois eu vejo, poxa, recebi aqui 3.000 reais de desconto, se eu pagar agora, eu tenho crédito, eu vou lá e, né, uma promoção, enfim. Sim. Como aparece muito, né? Muito. Parece. Não, apareceu pra mim porque eu tava com cartões lá astronômicos que eu não conseguia ver mais o final. Cara, eu até tava no túnel e aí eu via o Guto, eu via a luz no fim do túnel, Guto. E rapaz, não era o sol, era o trem, irmão, que tava vindo pra me atropelar, pra me passar por cima. Mas beleza, a gente deu, né, a volta por cima e a coisa aconteceu. Mas, cara, tem hoje no mercado alguma inteligência, algum aplicativo, ou alguma maneira de estar no bolso da pessoa, de toda vez que ela for pegar o cartão de crédito, tomar um choque, assim, pra ela pensar duas vezes? Ou que possa ajudar nesse controle das finanças? No controle hoje tem ferramentas, tem aplicativo, hoje todo mundo tem um celular, né, no bolso. Então, tem ferramenta que eu vou lá, preciso colocar o dado do que eu gastei. Tem hoje ferramentas que eu mando uma foto no WhatsApp e a inteligência já faz um resumo, né? O próprio ChatGPT talvez já faça algo nesse sentido, mas tem ferramentas específicas para controle financeiro que eu tiro uma foto do que eu gastei. Estacionamento, ele já categoriza, né? Tem ferramentas que já puxam o extrato do banco. Então, eu pago, por exemplo, tudo no débito, ele já sabe onde que eu gastei, porque tem uma categorização do tipo de empresa onde eu estou gastando, nem sempre é 100% certeiro. Mas
tem muita ferramenta hoje para controlar. E o controle ele é fundamental para eu entender onde que eu estou gastando, o que que eu estou gastando. Porque se eu não consigo medir, né, não sei onde que eu estou colocando o meu recurso, eu não sei se é muito, não sei se é pouco, não sei se estou gastando demais lá ou cá. Sim. Então eu também não consigo controlar e melhorar a gestão financeira. Sim. Então, né, a gestão financeira ela precisa desse passo de contabilização. Cara, e eu lembro que o Renato, ele falava sempre assim, cara, guarda o ticketzinho, leva pra Chato, casa. Não tinha. Era chato. Chato, pelo amor de Deus, ainda bem que é meu amigo. Mas, cara, olha, vou te falar, cara, ele não tinha IA naquela época, né? Sim. A gente tá falando isso de 2019, 18, Por aí. 19, por aí. E, cara, ele fala assim, cara, guarda o ticketzinho, leva lá pra tua planilha, pra tua tabela, alimenta ela e além da dor do pagamento que eu aprendi, né, de ter o dinheiro no bolso cara, e tá aqui, dá pra pessoa ficar segurando, não quer dar pra Não quer deixar. pessoa, né, e fica aqui aquela briga, mas, cara, toda vez que eu tinha que alimentar lá a planilha, eu percebi assim, Putz, gastei muito nisso aqui. mano, é por isso que eu tô gordinho, pô. Era só café fora de casa, É. almoço fora de Tinha uma casa. categoria, né? Várias, mano. Sabe, lanche Almoço fora de casa, almoço lanche fora fora de de casa. casa. Daí eu ficava, aí o que eu me assustava com a Ruby, eu falava assim, amor, cara, a gente não consegue nem ver o iFood, mas só porque a gente vê aqui, irmão, tá ruim o negócio, a gente tem que parar com esse trem aí, cara, porque é uma coisa sem fim, né, cara? Mas aquilo, vê, Thiago, o guardar a notinha, o canhoto, é inútil, ponto. Uhum. Né? Porém, isso cria uma mentalidade de que toda vez que tu for gastar, tu vai entender um pouco mais sobre o dinheiro. Então, é uma etapa de construção, porque quando a gente constrói, a gente não esquece, né? Sim. Então, assim, se tu faz e não aprende nada com aquilo, aquilo em algum momento sai fora da tua vida. Uhum. Então, a construção, ela fica gravada em algum lugar e isso vai construindo uma educação financeira, né? Sim. Agora tu falou, Renato, sobre educação financeira, eu tenho um relato aqui para falar para você. Opa, A minha sobrinha, ela tá fazendo natação numa instituição de academia aqui de Florianópolis e eles são amparados pelo Instituto Gustavo Borges. E o Gustavo Borges tem um sistema de educação financeira, então vai além da natação, né? sim. Eles trazem a educação financeira. Então, cada aula que ela vai na natação, ela recebe um dinheiro fictício Bacana. que ela gera aquele. Então, ela é remunerada, né? Tipo, a aula é uma remuneração daquela. Bacana. A aula traz então, eu tenho que ir na aula, então eu vou ganhar um dinheiro dinheiro para Como uma recompensa, né? como uma recompensa para ser gasto ali na instituição. Então, isso com uma criança de 6 anos, cara, imagina daqui 20, 30, como ela vai ter a ciência do dinheiro, né, cara? Acaba construindo, né? Porque hoje a gente tem no mercado de trabalho 99% das pessoas que não entendem sobre dinheiro, não só na fotografia, Sim. né? Fotografia tem muitos fotógrafos que não entendem sobre dinheiro também, né? Mas no geral a gente não aprende desde pequeno sobre dinheiro. O que tu ouviu do teu pai, da tua família no geral, sobre dinheiro? Cara, Que gastar era ruim, Exatamente. que não pode comprar isso, vai no mercado. Não, isso aqui a gente não pode Não. comprar. Não, ele não pode comprar que é caro, não dá. E aí tu pode. entende que o dinheiro é bom ou o dinheiro é ruim? Ah, dinheiro é uma maldição, né? Então, e aí isso faz com Tu que as nunca pessoas, pode nada, cara. as pessoas são menos prósperas, geralmente porque tem isso do berço, entendeu? Exatamente. E agora falando um pouquinho, tu deu uma canja ali sobre a questão da mentalidade, até antes de entrar na mentoria, que eu quero falar sobre isso. Quem vive só de clique, quebra? Há grande chance, né? Eu diria que a gente, como fotógrafo, tem que ser melhor. Talvez essa frase ela vai ser forte. Talvez eu tenha que ser melhor vendedor do que fotógrafo. Cara, até que fim Porém, eu não posso ser. que alguém falou alguma verdade. Porém, eu não posso ser um mau fotógrafo, né? Sim, cara. Então eu tenho que ser tão bom vendedor quanto fotógrafo. Talvez melhorar a colocação. Não, tem que falar real, mano. A câmera é tua, você pode falar aqui, pode mandar real, entendeu? Porque assim, ó, o fotógrafo, ele só quer. Ele se alimenta de flash, de brilho, né? De ego, de tipo, uau, foto isso, foto aquilo, fulano gostou da minha foto, fulano fez aquilo e etc. Cara, veja, eu não tô criticando, eu tô criticando o fotógrafo que vive só de status, de reconhecimento. Cara, antes do clique, antes de apertar um botão, você teve que comprar uma câmera. Você teve que investir um dinheiro. Educação, entender. E esse dinheiro tem que voltar. Tem que fazer valer a pena o investimento que você fez. Então, é Sim. uma ferramenta que
é um meio para te trazer recursos, te trazer receita. E ele tem que se pagar. Se não, cara, aí ok, se você é hobbyista, que se você gosta aí de Sim. gastar sua grana com câmeras e tal, um dia, quero deixar isso registrado, um dia eu ainda vou ser milionário na fotografia, eu vou comprar uma Leica, eu vou comprar uma Hasselblad, as duas no meu pescoço, e eu vou desfilar em Nova York fotografando os pombos em cima dos negócios lá tudo lá do metrô. Entendeu? Por quê, cara? É uma coisa que eu tenho um sonho, eu desejo, eu quero fazer. Mas eu posso? Não. Cara, você tem que entender os seus limites. Sim. Você tem que. O não é difícil, Uhum. né? As pessoas te privar. Ninguém gosta de ser privado. Ninguém gosta de ter limites. Até Sim. porque quem tem limite é município e cartão de crédito. Agora, a partir do momento que eu quero fazer algo diferente, cara, eu também tenho que entender que eu tenho outras obrigações. Eu tenho outros recursos para outras preocupações para manter aquela escola da minha filha, manter a alimentação da minha família, manter a luz, manter a internet. Cara, é um jogo que não é só retrato, não é só fotografia, é um jogo, cara, de você entender o fluxo do dinheiro, ter essa gestão. E, cara, o que eu mais vejo é a galera com uma má gestão. E por isso a gente teve um case de sucesso de uma mentoria Com certeza. em collab, Uhum. né? O Renato focado na questão, né, de gestão Da venda acontecer, da venda principalmente, acontecer, também. né? E como que você vê, cara, assim, as pessoas que precisam de mentoria e ainda são resistentes? Porque, cara, a gente até pode falar um pouquinho mais aprofundado Sim. da mentoria, mas, cara, se não fosse, e aí não é porque tu tá aqui na minha frente, não foi porque foi você. Foi porque alguém me pegou pela mão, falando no meu caso, que me ajudou e me levou para entender lugares que talvez eu levaria anos, ou talvez eu nem entenderia, Sim. e talvez a gente nem estaria aqui, não teria projeto, não teria estúdio, não teria nada. Eu poderia até estar vendendo, sei lá, picolé na esquina, qualquer outra coisa. Mas a mentoria que tu fez para mim, cara, me trouxe o oxigênio que eu precisava, e o que a gente fez em conjunto para um profissional também, cara, mudou o Mudou, jogo, né? com certeza. Mudou o game, né? Porque na realidade quando a gente, o mentor ele caminha junto, ele pega a pessoa pela mão e fala: "Olha, o caminho é esse", mas ele não faz assim, ó, porque se eu fosse, se for diferente da mentoria, se eu acendo a lanterna e mando tu só ir naquele caminho, tô fazendo uma parte do trabalho, tô ajudando de alguma forma, tô ajudando, falando: "Não, vai por ali". Mas a mentoria pega pela mão. Então assim, quantas vezes a gente como mentor, pega a pessoa e fala assim: "Olha, não gasta nisso, nisso, nisso", né, um exemplo aqui, né, simbólico. Uhum. Vai investir na câmera, vai trocar de carro, beleza, acho que agora não é a hora, tu pode fazer, né, por tua conta e risco. Mas olhando o número, né, olhando o cenário, talvez, troque de carro daqui 3 meses, ou quando tiver uma reserva, ou enfim, cada cenário é um cenário. Sim. Mas, o mentor ele pega pela mão e mostra, com uma visão que tu ainda não tem. Porque o mentor ele já rodou por N outros profissionais, já viu muitas coisas acontecerem, coisas boas, e que um caminho foi tomado, foi positivo, e caminhos não tão bons, que deram resultado A ou B, né, Uhum. ruins, piores ou alguns bons. Então o mentor ele tem isso, ele já tem uma vivência, Sim. né. E, cara, eu quero deixar aqui registrado, Guto, que eu só troquei de carro na época, lá em 2020, porque o Renato, ele falou, cara, eu nem sei, lembro quais são os carros que eu tava vendo na época, que eu precisava, queria trocar de carro, não sei o que, eu enchi o saco dele. Cara, eu cheguei até a fazer uma tabela, lembra? Fiat, Chevrolet, não sei o que e tal, quais são os carros, quais são as contas, quais são não sei o E que. um é tanto de entrada, outro paga tanto. Meu Deus, cara, olha, mas eu fiz cada conta de papel de pão, cara, que tu não faz ideia. Só que aí eu não tava olhando um carro, que não era o carro, mas era a condição que tava. Eu disse, cara, tu não quer dar uma olhada lá no Polo, que eles estão com taxa zero em 24 vezes, que dá uma entrada e que vai ter uma parcela de X, cara, e não sei o quê. Eu disse, cara, nunca me encantei por Volks, mas tá bom, vou lá ver. Vou lá. Cara, o Guto estava comigo no dia da compra do carro, né? Que foi onde a gente descobriu que a Rubia estava grávida. Aí eu pensei, compra o carro, né? Mas tudo bem, consegui fazer os dois. E outra, naquela época ainda o meu carro tá mais caro hoje Do que aquela época. do que o quanto que eu paguei. Mano, é bizarro. Então assim, o fato de você ter um mentor
O fato de você escolher pegar na mão de alguém, cara, me ajuda. Cara, eu tive que quebrar isso também dentro de mim, sabe? O orgulho, né? Tem mais alguém pensando na tua trajetória, né? Não só você ou alguém próximo. Por exemplo, nesse caso, eu vi acho que uma propaganda. Putz, eu lembrei, quem no meu ciclo de mentorado está precisando trocar de carro? Alguém vai estar. Eu lembrei, poxa, o Thiago tá vendo carro. Então, tem alguém a mais pensando por ti e te ajudando, né, com atenção, né? Sim, porque chega um momento que, cara, tu tá cego, né? Tu Sim. tá com tanto problema, com tanta foto pra ter que entregar, com tanto material que tu não acaba nunca tipo, tu precisas passar isso pra alguém, né? Tipo, cara, eu preciso de ajuda aqui, cara, porque eu não tô aguentando. Que foi o que aconteceu comigo, cara. Eu tava num limite, que eu tava até fazendo terapia na época, né? Por conta do AVC do meu pai, uma série de coisas. Cara, eu disse, mano, pelo amor de Deus, cara, só me ajuda, me fala o que que eu tenho que fazer, porque assim, ó, eu tô cansado de pensar. Porque eu já não sei mais que solução tomar, qual é o caminho que eu devo seguir. E aquilo ali pra mim, cara, foi uma virada de chave, assim, gigantesca, de entender que, cara, agora eu entendo o caminho do dinheiro. Agora eu Sim. entendo como o meu negócio, ele é muito, cara, a gente tem uma possibilidade tão grande de ganhar muita grana com a fotografia, que quando o fotógrafo entender de números, e aí, quem sabe, quem já participou da minha palestra, vê sempre o slide lá do Renato, que entender dos números da sua câmera é tão importante que entender os números do seu negócio faz toda a diferença no game, cara, entendeu? E aí eu até teve um episódio da Fotec que a gente tava naquele lance de falar de mirrors, de comprar uma mirror, de comprar uma DSLR, o que que era bom, o que que era ruim, né? E não sei do que, eu tava vendo uma R5 Mark II, porra, 15 mil reais, depois 25 mil reais, assim, mano, pô, agora se consagra com essa câmera e tal. Veio o episódio deles e aí os caras me falaram, não que eles me... Veja, não é uma recomendação financeira e nem de escolha de câmera. O cara falou assim, cara, mas tem que entender qual é o que que o teu cliente precisa, o que que tu consegues atender com isso, Tu já e tem. o que tu já tem e o que que tu precisa. Cara, eu preciso de mais dinheiro. Então, não é uma câmera necessariamente que vai te dar mais dinheiro, é venda, cara. Assim, problema financeiro não se resolve com dinheiro. Ponto final. Né? Uhum. Sempre vai se resolver com venda ou com gestão. Mas a venda, ela sempre vai ter que existir, senão tu não tem por que estar ali, né? Tu não tem o que fazer se não tiver a venda. Sim, Então, sim, parte sim. da venda. Uhum. E depois saber administrar esse dinheiro que é o resultado de uma venda que aconteceu. Né? Sim. Claro, a entrega do material, né? Partindo do pressuposto que tu vai entregar o material, que vai receber, que vai ter ali um renome, né? Uhum. Para defender, enfim. O que eu vejo, cara, é que assim, ó, entender dos números, saber que você não está sozinho nessa jornada, saber que existem pessoas, tanto por isso que tem a nossa comunidade, a nossa escola Sim. da fotografia exponencial, que logo em breve a gente vai ter uma aula secreta na sala exponencial com o nosso expert aqui das finanças, né, o Renato Machado, para dar porque aqui o que a gente está falando, cara, é o floco de neve que ainda está por cair no iceberg, na ponta do iceberg. Então isso quer dizer que, cara, existe um troço muito gigantesco pra gente se estudar. Porque eu lembro, cara, que foram anos que a gente andou junto, Sim. a gente ainda tá junto, né? Claro, hoje, por ter uma maturidade, a criança já começa a sair de... Tira a rodinha da bicicleta. Exato, pô. Já parou de engatinhar e já tá começando, né? Já tirou a chupetinha e aí agora tu já tá caminhando e você já começa a ter uma maturidade de entender que, cara, mano, é difícil de receber a grana. É difícil de fazer uma venda. E quando se faz uma venda, cara, eu tiro assim, mano, tem vezes, cara, que eu fecho o trabalho aqui que é um salário mínimo, ou pelo menos 3, 4, 5 salários mínimos de uma pessoa e o que eu tô ganhando numa tarde. Cara, olha Olha o como... potencial que tem, né? Exato, O negócio. cara. Olha como você aí, fotógrafo, é fora da curva, pô. A nossa profissão, cara, eu digo que assim, cara, é um hobby pra mim, é um hobby remunerado. Eu me divirto e ainda me pago pela minha felicidade. E diferente de muitos nichos, tem sempre pessoas procurando um fotógrafo, alguém para fazer um serviço de fotografia. Tem nichos que tem que bater na porta do cliente. Olha, eu existo, eu faço isso. Você quer? Tem que convencer, é mais difícil. Exato. Hoje, as pessoas buscam na internet fotógrafo em Florianópolis. Então, eu tenho que estar lá, né? Mas Exato. já tem alguém buscando. Diferente de... Tem que, às vezes, provar que aquilo lá
existe para daí alguém achar que quer comprar, Uhum. para daí tu fazer uma oferta e a Exato. pessoa te encontrar. Cara, e é por isso que eu bato sempre na tecla, cara, que quem vive de orgânico é o pessoal vegano, vegetariano, o boizinho, a vaquinha lá do pasto, entendeu? Porque assim, hoje com o tráfego pago da cena digital do meu amigo Marney, cara, eles criam uma estratégia pra mim, eu falo, gente, ó, eu tenho agora um workshop pra dar, agora eu tenho um retrato corporativo pra fazer. Me ajuda a criar uma estratégia. Os caras vão lá, me ajuda a criar uma estratégia, ver a parte financeira. Tiago, olha, o que talvez vai virar nesse teu nicho, talvez vai ser X reais, vai ser tantos Investimento tem que reais, ser tanto. tem que ser tanto, cara, vamos fazer, vamos. Cara, então essa preocupação. Até na precificação, né, Thiago? Exato, Porque o cara. custo, ele tá incluído na precificação, né? Exato, É um exato. custo, né, adicional para a venda acontecer. Cara, a gente podia fazer nessa aula secreta aí, cara, como precificar o seu trabalho. Bom, Porque eu acho fazer. que é uma deficiência, não é uma deficiência, mas é uma necessidade das pessoas entenderem o seu próprio valor. Isso para o quê? Cara, para todos terem a consciência e levantar a régua do nosso trabalho. Sim. Porque senão é aquela coisa, o fotógrafo que cobra 400 pila, 500 pila, não sei o Cobra quê. até menos. E cobra, Não faz exato, conta, não faz cara, conta. não faz conta, cara. E quando vai ver, não consegue nem pagar o Uber para Perfeito. chegar às vezes num trabalho. E a gente fala, aqui parece que é uma brincadeira, mas existe e existe muito isso. Muito, 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 muito. Ô, Guto, tá bom demais, né, cara? Ô, Guto, até quieto. O Guto só tá fazendo anotações lá, cara, ó. E não para de anotar, né, cara? Ô, O que tu Tiagão, achou? O que tu achou? não, achei maravilhoso. E assim, ó, a gente nem chegou no padrão ali de que nem foi o nosso amigo João Quinte ali, que certas produções de 100, 150 mil reais que a pessoa Verdade. tem que pagar. Grande abraço pro João. O João Quinte, grande abraço pra você mesmo. Que a pessoa tem que pagar. Isso acontece na minha empresa também, de eu ter que bancar uma produção para poder receber depois. Então, é a importância de tu ter uma empresa saudável, né? Para poder pegar certos clientes que você passa por isso. Então, Tem que ter caixa para tem que ter suportar, caixa né? para sustentar. Então, a empresa tem que ter um equilíbrio financeiro bacana para até você que quer pegar clientes, grandes clientes, pô, cara, se você não tiver caixa, meu amigo, você não vive. Você não vive, você não faz. Então, fica uma dica aqui para você que tem a sua empresa, cara. Tem que batalhar, meu amigo. Tem que batalhar, tem que vender, tem que gerir com Tem que responsabilidade. atender seu bem o dinheiro, cliente, tem que atender bem o né? Não cliente. adianta ser um fotógrafo muito bom e não mandar um orçamento a tempo, né? Ele fecha com outro, né? Com Exato. outra empresa, outra pessoa, ou em alguém que cobra mais barato, alguém que às vezes cobra mais caro. A gente Exato. não perde 100% dos orçamentos para alguém que cobra mais barato. Uhum. Isso é fascínio. É. A gente muitas vezes perde um orçamento para alguém que respondeu antes, né? Ou que respondeu melhor, né? Exato, exato. Às vezes a forma de eu responder também fala muito. Claro, aqui teria que dar uma aula sobre venda, Uhum. né? Teria que mudar alguns paradigmas, e por isso que a mentoria é boa, porque tu analisa, poxa, tua comunicação tá aqui. Uhum. Eu vi um vídeo, acho que foi no Instagram, de dizer, você disse que tráfego pago não funciona. Aí tá lá o print da conversa. Tem tal coisa? Não. E acabou. Então, assim, tem lead, tem o investimento, tem Exato. sabe que precisa investir no tráfego pago, mas não tem o atendimento. Exato. Então, é importante. Cara, pô, foi muito legal ter tocado nesse assunto, porque é uma situação que as pessoas acham assim, poxa, eu tô investindo em tráfego pago, mas não me dá resultado. Mas, cara, peraí, o trabalho do gestor... Culpa da agência. Eles vão falar que É culpa da agência. Não, essa agência é muito ruim, cara, não faz venda e não sei do que. Cara, se você é um prestador de serviço, se você precisa receber um lead para que ele possa, no mínimo, se mostrar interessado pelo teu trabalho, cara, e a agência, ou melhor, a estratégia da agência levou essa pessoa até você e você recebeu a notificação, irmão, o papel da agência já foi feito, cara. É dali pra frente, entendeu? E se você demora na resposta, se você trabalha sempre com palavras negativas, cara, e a gente nem falou muito sobre o ChatGPT ainda, a gente tem muita coisa pra falar, né? Mas enfim, se você não faz todo esse primeiro atendimento, trazer essa empatia, cara, pode esquecer, irmão, continua com a fotografia como hobby. Ele pensa assim, Entendeu? imagina como é que vai ser a foto. Exato, cara. Ele associa, o cliente Exato, associa. Né? Renan, cara, muitíssimo obrigado, irmão. Que satisfação que receber mais uma vez aqui. Mas daquela vez a gente não fez as perguntas, né? Agora a gente tem perguntas. E Agora é 3 perguntas de bate-pronto, deixa o coração falar mais alto. O que te inspira todos os dias? cara, resultado. Resultado acho que é a mola propulsora de qualquer negócio. Seja de uma pessoa física, seja de uma grande empresa. O resultado é o que faz a empresa
ir mais longe, atingir mais pessoas, ter um nome, né? Então, acho que o resultado é uma palavra forte, né? E ampla também. Qual que é o seu próximo grande sonho? Próximo grande sonho é atingir cada vez mais pessoas, né? Levar, seja através da educação financeira, seja através de contatos, network, né? Conseguir alcançar cada vez mais pessoas. E se você pudesse definir a sua jornada em uma palavra, qual seria? Cara, resultado também. Resultado é muito amplo, muito forte. Eu tô aqui como uma prova de um resultado, É. cara, que literalmente tu conseguiu tirar um cara assim, ó, que ninguém dava nada, entendeu? Tava na lama, tava entregue às baratas lá e conseguiu fazer o cara entender sobre finanças. Renan, cara, mais uma vez, muito obrigado. Só que dessa vez você não vai embora Olha sem só. levar uma lembrancinha. Nessa época a gente dava, Augusto, eu nem lembro. Não, Cara, é acho que não. tantos episódios, cara. É o número 8 a gente não dava presente pras pessoas, né? Mas vou abrir, hein? Não, é agora. Abre agora? É agora porque eu fico mais curioso que tu, cara. Porque é sempre uma coleção diferente Aí, ó. da Guto Campos Cerâmica. Ah, que isso? É exclusivo? É? Aí, não, exclusivo não. Ele fez pensando em você, irmão. Tipo Ghost, tá ligado? Vamos ver aqui. Aí, ó. O medo de derrubar. Ó, caramba, hein? Aqui, ó. Coisa linda, hein, Gutão? Meu Deus. Show, Guto. do Obrigadão céu. mesmo, hein? Ô, Guto, esse daí é do Renato, cara. E essa daqui é minha. E a pessoa que tá aí querendo saber onde que pode adquirir. Pô, que perfuminho, cara. Ela é. Rapaz, onde é que eu posso conseguir uma caneca dessa com esse aroma? Cara, você vai entrar lá no site www.gutocampoceramica.com.br, porque a sua vida financeira deve estar bem saudável. E agora vem o meu momento de poder assim, ó. Você não vai se descapitalizar comprando uma vai. peça, não vai. Isso é investimento. Isso é investimento no seu café da manhã, na sua visita, no seu cliente quando chega no seu escritório recebe uma cerâmica de alta temperatura. Então, cara, entra lá e adquire o seu produto. Exatamente. Renan, cara, mais uma vez, irmão, obrigado, cara, demais. E vamos fazer essa aula secreta aí. Com certeza. Tá Vamos marcado já. fazer Vamos essa, pra cima. né, esse movimento, porque eu acho que as pessoas, e principalmente os fotógrafos, a nossa comunidade, precisa dessa educação financeira e eu tenho certeza que tens muito a agregar para nossa escola, para nosso time, para os nossos alunos, para nossa comunidade. Show de bola. Vai ser uma honra participar. Com certeza. Tamo junto, meu querido. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial. Um lugar onde a gente convida nossos amigos, pessoas queridas, para sentar à nossa mesa, tomar um café, ganhar uma lembrancinha. Não seja interesseiro. Não venha para cá só para ganhar uma caneca. Traga o seu conteúdo, faça parte dessa comunidade, que eu tenho certeza que você, com seu conhecimento, pode mudar o mundo. E eu te vejo na próxima.